Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Bem, na aula de hoje nós iremos resolver, comentar alguns exercícios, algumas questões sobre os chamados povos bárbaros ou germânicos. Eles foram chamados, essa denominação de bárbaro, pela primeira vez, pelos gregos. Os romanos os chamavam principalmente de povos germânicos, que viviam além das suas fronteiras da Germânia. Então é fundamental que nós possamos compreender, agora no formato de exercício, de resolução, sobre esse processo de formação desses povos, ok? Nós colocamos aqui 5 questões, onde nós iremos discutir esses exercícios, essas questões, ou até mesmo item, né? Porque quando você fala de Enem, você não fala de questão, você fala de item. Então, nós temos aqui item, nós temos aqui questões que nós iremos discutir. A primeira é um item do Enem, já foi trazido pela prova do Enem. A nossa segunda questão é da Universidade Federal de Goiás, uma questão adaptada, que nós trouxemos. A nossa terceira questão da Universidade Federal do Paraná. A nossa quarta questão é da Universidade Estadual do Ceará. E nós trouxemos também uma quinta questão da Universidade Federal também do Paraná. Ok? Então vamos lá, acompanhe a resolução. É muito importante você ficar antenado para os comentários que iremos fazer. Ok? Nossa primeira questão, que como é Enem, nós vamos chamar de item. Olha só, então vamos ler primeiro o texto. O que o texto nos fala? Vamos pensar o texto e a partir daí a gente vai para o enunciado ou comando do item. Olha só, primeiro, todos eles têm membros compactos e firmes, pescoços grossos e são prodigiosamente diformes e feios, que os poderíamos tomar por animais bípedes ou pelos touros, desbatados em figuras que uso nos lados da pontes. Tendo, porém, o aspecto de homens, embora desagradáveis. São rudes no seu modo de vida, de tal maneira que não têm necessidade nem de fogo, nem de comida saborosa. Comem as raízes das plantas selvagens e a carne semicrua de qualquer espécie de animal que colocam entre suas coxas e os dorsos dos cavalos para as aquecer um pouco. Ora, o próprio texto ele já nos mostra uma visão estereotipada, uma visão preconceituosa, uma visão incivilizada desses povos. É evidente que quando ele fala, o próprio fragmento já nos mostra isso. Olha, eles são homens desagradáveis, certo? Eles são rudes, eles não têm necessidade nem de fogo, nem de comida saborosa, né? Olha, o pescoço dele é grosso, olha o fragmento falando. Olha, ele é feio, ele é disforme, né? Então, come raízes de planta selvagem. Quer dizer, o fragmento, ele claramente nos sinaliza para adjetivos preconceituosos, para adjetivos estereotipados desses povos. Então, com certeza, aqui nós estamos observando a imagem que os romanos vão ter dos chamados povos germânicos ou bárbaros. Os romanos chamam esses povos de incivilizados, de incultos, de atrasados, de bárbaros e principalmente de germânicos, que viviam além das suas fronteiras, com uma visão de estereótipos e uma visão de preconceito, como nós iremos observar no próprio texto do item 1, ok? Então, vamos voltar aqui rapidamente para olharmos o comando do item.
Tá bem aqui embaixo, você tem logo após a sinalização, da onde que o texto foi tirado, lá vem o enunciado, né, o comando. O texto acima demonstra a impressão de um bispo sobre povos cuja organização social e cultural diferia da sua. Analisando os elementos descritos, olha o que ele te pede. Analisando os elementos descritos no texto, o que a gente pode dizer? Então vamos olhar as alternativas. Que é a fala de um português. Né? É evidente que não é a fala de um português. Pelas características, é a fala de um romano. Que é a fala dos puritanos ingleses, também não. Que é a fala dos astecas, também não. Olha só, que é a fala de um romano sobre os povos bárbaros que invadiram o seu império. Principalmente quando ele desqualifica, quando ele adjetiva esses povos de uma forma extremamente preconceituosa. A letra E, que é a fala dos hebreus, também não. Então, claramente, nós estamos diante da letra D. O texto é do bispo Amiano Marcelino, e o texto, inclusive, ele se refere aos hunos. Esse bispo está falando dos hunos, povos de origem, inclusive, o quê? Mongólica, que realizaram inúmeras guerras em solo europeu. Os povos que invadiram, inclusive, as principais cidades de Roma ali por volta do século IV, contribuindo até mesmo para acelerar a crise do Império Romano. Ok? Então, resposta, letra D de dado. Muito bem. Temos aqui agora uma questão, uma segunda questão, da Universidade Federal de Goiás, uma questão adaptada, onde ele nos mostra o seguinte, olha lá o fragmento. No contexto da passagem do mundo antigo para o mundo medieval, ou seja, o mundo da sociedade escravista, que é o mundo romano, para o mundo da sociedade feudal, que vai ser o mundo basicamente medieval do feudalismo, duas ondas migratórias, cada uma com suas especificidades, suas particularidades, caracterizaram o movimento de populações a que denominamos de invasões germânicas ou de invasões bárbaras. Então, observe que o fragmento está falando das invasões germânicas, das invasões bárbaras que vão ocorrer na parte ocidental do Império Romano, que vai, inclusive, contribuir para acelerar a queda do Império. Muito bem. A primeira instalou visigodos na Espanha, ostrogodos na Itália, vândalos na Tunísia, burgúndios no norte da Itália. Todos eles são povos germânicos. Burgúndios, visigodos, vândalos, todos eles são caracterizados como povos germânicos ou bárbaros. Muito bem. Aí nós temos a segunda vaga é a da conquista da Gália pelos francos, que também são povos germânicos ou bárbaros, e da Inglaterra pelos anglo-saxões, que também são povos germânicos ou bárbaros. Então, o fragmento discute essas invasões germânicas ou bárbaras que vêm acontecendo desde a época da crise do Império Romano e vai ocorrer na parte ocidental da Europa até o final do século X. E aí ele pergunta, né, lá vem um comando da questão. Sobre esses deslocamentos que esses povos realizaram, essas migrações populacionais, suas características e relevâncias, julgue os itens. Então, nós temos que analisar cada item para saber se está certo ou se está errado. Primeiro item. Algumas tribos germânicas foram pressionadas pelo avanço dos hunos, que foram os primeiros povos mais violentos, não os primeiros a chegarem, mas os primeiros mais violentos que chegaram e ocuparam ali a parte ocidental do Império Romano. E uma forma de negociação, a federação, permitiu a instalação pacífica de ostrogodos e visigodos no interior das fronteiras do Império. Perfeito. Observe que os primeiros povos germânicos que chegaram em Roma, eles vão vir, inclusive, pressionados por outros povos, como é o caso dos hunos. E eles vão se estabelecer nas áreas de fronteira de Roma, nos chamados Estados Federados. Inclusive, eles irão contribuir para a atividade dos serviços públicos e até mesmo fazer parte do exército romano. No momento de anarquia militar, alguns imperadores germânicos ou bárbaros
alguns imperadores romanos, melhor falando, contrataram militares bárbaros ou germânicos para fazer parte do exército romano. Um fenômeno conhecido como germanização ou barbarização do Império Romano. Então, o primeiro item está correto. Item 2. Os germanos, olha só, os germanos eram originários da Península Escandinávia, que ficava além da Germânia, além do que se chama hoje de Alemanha. Falavam uma língua indo-europeia, praticavam a agricultura, a pecuária, a pilhagem, ou seja, os saques, e tinham uma organização baseada no clã. Perfeito! Porque qual é o modo de produção que esses povos viviam nessa região da Escandinávia? Nessa região, além das fronteiras da Germânia? Era um modo de produção primitivo. Então, esses povos, classificados pelos romanos como germânicos, esses povos, na verdade, a base econômica deles era a agricultura, o pastoreiro, para a subsistência. A sua organização social é uma organização tribal, guerreira. Eles não tinham a presença do Estado. Outra coisa importante, eles praticavam também pilhagens. Então, prova que eles chegavam a escravizar outros povos. Então, são características dos chamados povos germânicos que viviam nessa região da Escandinávia. Então, segundo item está correto. Terceiro item, o fortalecimento da civilização urbana, ou seja, da cidade, o progresso das relações comerciais e o crescimento das vilas, centros de produção agrícolas autossuficientes e voltados para o mercado, são características da primeira onda migratória. Nenhuma onda migratória nós teremos o fortalecimento da civilização urbana. Nenhuma onda, nem as primeiras ondas migratórias. Mesmo que elas chegassem em Roma e convivessem de uma forma pacífica. Nenhuma onda migratória dos chamados povos bárbaros ou germânicos vai fortalecer a civilização humana. Pelo contrário, a chegada desses povos acaba contribuindo para acelerar a queda do Império Romano. Né? O que vai acontecer é o fortalecimento do mundo rural. O mundo rural, um fenômeno chamado de ruralização dos campos, ou seja, êxodo urbano, é que vai ocorrer. Principalmente quando você tem a presença de povos mais violentos, povos mais destrutivos, como é o caso, por exemplo, dos hunos, causando insegurança nas cidades, levando a parte dessa população urbana a deixar as cidades e ir para onde? Para o campo, atrás de proteção. O que vai levar à diminuição do comércio, o que vai levar basicamente ao recrudescimento dessas vilas, ou as vilais romanas. Ok? Então, o terceiro item está errado. Por isso, a nossa resposta é a letra B de bola. Porque ele pergunta, estão corretas o item 1 e 2, letra B de bola. Terceira questão. Nós temos aqui. As invasões germânicas têm início no século IV, depois de Cristo, e promoveram importantes transformações, mudanças no panorama mediterrâneo, inclusive por conta da ruralização dos campos, as que atingem as estruturas do mundo clássico, ou seja, do mundo do Império Romano. Tanto prova que, se nós analisarmos, as invasões germânicas ou bárbaras, elas vão contribuir para acelerar a queda do Império Romano, principalmente por conta do processo de segurança que elas vão trazer para as cidades, o que favorece um processo de êxodo urbano, ou o que nós chamamos de ruralização dos campos, né, fortalecendo o sistema de colonato, o sistema de vilae ali dos romanos durante a crise do Império. Beleza. E aí ele vem com o comando da questão. Olha só o comando. O que ele pede? Identifique, dentro das transformações, abaixo, a que corresponde a raiz da protofeudalização, olha só, do processo de protofeudalização. A raiz do que nós vamos chamar da servidão, da feudalização, ou seja, do colonato, da vilae, né? O processo de ruralização dos campos, certo? Então ele pede justamente a raiz desse processo de origem do feudalismo que vai ocorrer a partir do momento que nós temos surgimento de instituições romanas, como o colonato, como a vilae, instituições que
acabam sendo reforçadas pelo processo de ruralização dos campos, provocado pelas invasões germânicas ou bárbaras. Invasões germânicas ou bárbaras, elas provocam a ruralização dos campos, o que fortalece elementos como o colonato, que é a origem da servidão, como a vilae, que é a origem dos feudos, ou do que nós vamos chamar de uma economia de subsistência do sistema feudal. Por isso que se diz que, por exemplo, o feudalismo ele se origina a partir de elementos romanos e também germânicos. Ele é a fusão de elementos romanos com elementos germânicos. Então temos aqui o seguinte, letra A, substituição do cristianismo, pelo contrário. O cristianismo, durante inclusive a Idade Média, ele vai fazer um trabalho de quê? Um trabalho de evangelização de vários povos germânicos. Porque esses povos eles eram politeístas. Os povos germânicos eram politeístas, eles acreditavam em deuses como Thor, Odin, as valquírias, e o cristianismo irá fazer um trabalho de conversão durante a Idade Média desses povos germânicos ou bárbaros. Letra B. Ruralização, perfeito, perfeito, por conta da insegurança que eles vão trazer quando eles invadem as cidades. Fragmentação do poder político, ok, porque ele reforça o sistema da vilae, o que fragmenta ainda mais o poder político. Então, resposta, letra B de bola. Letra C, desaparecimento do latim como língua escrita e falada, pelo contrário, o latim continuará sendo usado. Inclusive, alguns povos germânicos ou bárbaros, eles vão até mesmo aprender o latim. Letra D, imposição da maneira de viver dos povos germânicos e consequente destruição da cultura dos povos dominados, pelo contrário, não há destruição da cultura desses povos dominados. Até porque esses povos germânicos, alguns deles, vão formar até império, mais tarde, como o Império dos Francos, o Império Carolíngio, que vão pegar elementos romanos, como é o caso, se apropriar de elementos romanos, como é o caso da produção cultural e do próprio cristianismo. Ok? Letra E. Substituição do direito romano pelos costumes dos povos invasores? Não, isso não vai acontecer. Né? Então, por isso que a alternativa é a letra B. Né? A letra B. Tanto prova que a A está incorreta, pois não houve a substituição do cristianismo. A C, por não ter sido alterado a língua, né? O motivo da feudalização. Não foi alteração da língua. A letra D, não haver imposição nos modos de viver, mas sim o quê? Um processo de assimilação das instituições germânicas ou bárbaras. O que explica também a incorreção do E, no que se refere à questão das instituições jurídicas. Eles vão assimilar e não destruir. Ok? Beleza? Muito bem. Quarta questão. Analise as afirmativas, nós temos que ler uma por uma para analisar. Abaixo, sobre as invasões bárbaras, indique se estão certas ou erradas. Então, vamos para a primeira afirmativa. Aí do lado você tem C ou E, né? Se for certo, você marca o X no lado. Se for errado, você marca o X ao lado do errado. Os vândalos, que é um dos povos bárbaros, os vândalos conquistaram o norte da África e, sob o comando de Gesérico, formaram seu reino, com capital em Cartago. Em 455, aproveitaram do seu fortalecimento econômico e militar para saquear a cidade de Roma? Perfeito, correto. 2. As invasões germânicas bloquearam qualquer possibilidade de intercâmbio cultural, mantendo inalterada a formação étnica, política, econômica, linguística e religiosa do mundo ocidental? Perfeito. 3. Então, correto. 3. Alguns germânicos eram contratados para realizar a guarda pessoal dos imperadores. Na fronteira do império, os povos que habitavam foram reconhecidos como federados, tendo a função de evitar que outros povos estrangeiros adentrassem os domínios romanos. A presença de militares dentro do exército romano, como germânicos, e a presença de federados. Então, perfeito. Muito bem. Aí aqui nós temos 5. Durante o século IV, os povos germânicos foram gradativamente atraídos pela disponibilidade de terras férteis e o clima ameno das possessões romanas. Ao mesmo tempo, sofriam com a pressão militar exercida pelos hunos, habilidosos guerreiros mongóis que forçavam a entrada dos germânicos no Império Romano. Perfeito também. Então, a resposta, a única errada, é o item 2. Ao contrário do que está escrito lá no 2, as invasões bárbaras proporcionaram uma assimilação
de vários elementos, e não uma destruição da cultura bárbara e romana, criando os elementos do mundo ocidental da Idade Média. Ok, galerinha? Então, algumas das questões sobre os povos bárbaros ou germânicos. Até o próximo encontro.